Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, queremos te agradecer, Jesus, por essa noite, por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo. Eu oro, Espírito Santo, para que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. Eu oro para que o Senhor me conduza nessa noite, ao ponto, Jesus, de eu não falar nenhuma palavra que não seja o Senhor me conduzindo. Senhor, como discípulo, um dia disse que eu diminua, que o Senhor cresça, e que a Tua unção, Pai, venha sobre a minha vida, e que a glória do Senhor, ó Pai, invada esse lugar, ao ponto de ninguém, Pai, sair daqui da mesma forma, porque a Tua palavra tem esse poder, Jesus, de nos transformar, de nos mudar. E a minha oração é para que nessa noite, Pai, ninguém venha de verdade sair daqui da mesma forma. Nós te agradecemos, Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Queridos, nós chegamos no fim da série A Mesa. Se você não ouviu todas as mensagens dessa série, eu quero te desafiar a entrar lá no nosso canal do YouTube e assistir, ou então acessar o nosso aplicativo. Quem ainda não tem um aplicativo da Real Amor, levanta a mão aí, no seu celular. Levanta. Só você ir lá na Play Store, colocar Real Amor, baixar o seu aplicativo. Lá tem todo o conteúdo. De todas as palavras que já foram ministradas. E você pode estar acompanhando, tá bom? Então, já baixa o aplicativo hoje e nos siga lá, em nome de Jesus. Coloca o retorno para mim, por favor. O fundo musical. Abra para mim lá em Lucas capítulo 22. Obrigado. Lucas capítulo 22. Versículo 29 e versículo 30. Olha só o que a Bíblia diz. Eu designo a vocês um reino, como o meu Pai o designou a mim. Versículo 30. Para que possam comer e beber a minha. Vamos lá, gente, vamos, preguem comigo. Para comer e beber a minha mesa no meu reino, e se assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Até aqui. Se você puder deixar a Bíblia aberta aí em Lucas capítulo 22, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Essa semana eu estava meditando sobre várias mesas que a Bíblia nos ensina. E eu acredito que a gente poderia ficar o ano todo falando sobre mesas. Mas nessa última semana da série Mesa, eu quis pegar a última mesa que Jesus sentou. Aqui em Lucas capítulo 22, você vai ver Jesus relatando a última mesa que ele teve com os seus discípulos. E pensando nisso, eu fiquei imaginando sobre o processo de dor que Jesus enfrentou antes de entrar na via dolorosa, antes de entrar no processo da crucificação. E hoje eu quero pensar com vocês esse processo que Jesus viveu. Só que uma das coisas que o Espírito Santo começou a gerar no meu coração é que o processo da dor, presta atenção aqui, o processo que Jesus viveu de dor, ele viveu antes do Gólgota, ele viveu antes do jardim do Getsêmani, ele viveu antes da cruz. O processo de dor de Jesus começou quando o apóstolo escreve que o Senhor Jesus
na noite em que foi traído, tomou o pão. A gente acabou de ler esse texto. A Andréia acabou de falar algo aqui poderoso, que ela teve uma revelação agora aqui. A gente não tinha combinado, a gente não tinha conversado. O processo de dor, Kerly, de Jesus, não começou lá no Gólgota. Começou quando o apóstolo escreve: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Agora eu quero que você preste atenção aqui. Eu quero que você tente imaginar aquela noite. Eu quero que você volte a mais de 2000 anos atrás. Volte àquela noite imaginando quando Jesus reúne os discípulos para poder partir aquele pão. Só que eu quero te perguntar uma coisa: quem é que na noite que vai ser traído encontra motivos para celebrar? Me fala. Me fala aí, se é com você. Se você sabe que você vai ser traído, você teria motivos para poder celebrar? Pelo contrário, a gente entraria numa depressão, sim ou não? A gente tentaria se isolar. Mas Jesus, Ele teve motivos para celebrar, mesmo na noite em que foi traído. Coloca para mim, por gentileza, o versículo 7. Olha só, do capítulo 22. Olha só que coisa interessante. Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos. Finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermento, a festa da Páscoa, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Versículo 8. Jesus enviou Pedro e João. Jesus enviou quem? Pedro e João, dizendo: vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Versículo 9. Onde queres que a preparemos? Os discípulos perguntaram. Versículo 10. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água, algumas versões vão falar com um cântaro de água, encontrará vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Versículo 11. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspede no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Versículo 12. Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Versículo 13. Eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Prepararam a ceia. Amém? Então olha só essa noite. Jesus, ele fala para aqueles discípulos, Pedro e João: vocês vão até a cidade, vocês vão encontrar um homem com um vaso, com um cântaro de água. Aqui já me chama a atenção algo muito interessante. Porque no tempo de Jesus, você encontrar mulheres com cântaro de água era comum. Agora encontrar homem não era comum. Então esse homem aqui já me ensina algo poderoso. Amém? A Bíblia não relata, Júlio, muito sobre esse homem. Mas uma coisa é certa, cara. Esse cara, ele tinha algo de diferente. Talvez ele olhou para aquela mulher, para a esposa dele, e falou assim: poxa, amor, você está muito cansada, deixa que eu vou buscar água. Vocês conseguem compreender isso? Só pelo fato dele, a Bíblia falar que ele estava com um cântaro de água, isso já me faz ver que esse cara já era um homem diferenciado. Quantos homens nós temos aqui? Amém? Deus está falando, você precisa buscar água. Amém? Só que existe um detalhe nessa noite. Por quê? Porque além da traição, presta atenção, além da traição existe uma pressão muito grande. Por quê? Porque os fariseus, eles podem chegar a qualquer momento. Porque essa noite aqui era a noite aonde Judas iria trair Jesus. Sim ou não? Amém? Por isso que eu estou falando para você voltar para essa noite aqui. Só que aí Jesus, ele vai para esse lugar. Ele manda os discípulos preparar a ceia, preparar a festa da Páscoa. Ele vai para esse lugar, ele senta na mesa para celebrar com seus discípulos. Posso te falar uma coisa? Você acha, cara, olha só o que o Senhor falou ao meu coração. Você acha que a estratégia de Satanás é impedir que você conquiste algo?
Isso, ele pode até fazer, por conta de brechas que a gente dá. Mas o que Satanás mais tenta, presta atenção, mas o que Satanás mais tenta sobre a sua vida, é que você não tenha capacidade de celebrar. Amém? O que Satanás mais vai tentar sobre a minha vida e a sua vida, é tirar a capacidade da gente de celebrar. É por isso que hoje a gente vê tantas pessoas se isolando, tantas pessoas com síndromes. Por quê? Porque Satanás vai tentar tirar a sua capacidade de celebrar. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não começou a vencer Satanás na cruz, ele começou a vencer Satanás quando ele sentou à mesa e teve motivo para celebrar. Você está aqui, sim ou não? Amém? Esse mesmo Jesus, cara, que foi para a mesa celebrar, ele narrou em um único capítulo 3 parábolas. Lucas capítulo 15. Em um único capítulo ele narrou 3 parábolas, e as 3 parábolas terminavam em festa. Você podia ter dado glória a Deus por isso. Primeira parábola, cara, ele narra sobre as 99 ovelhas e uma se perde, sim ou não? E a Bíblia diz que quando aquele camarada acha, ele celebra. Aí Jesus também vai falar sobre aquela mulher que tinha as dracmas e aí perdeu. E aí ela arrumando a casa, quando ela achou a dracma perdida, o que ela fez? Se alegrou, ela reuniu, ela fez uma reunião do Gerar, reuniu as amigas, entendeu? E celebrou. E outra, a Bíblia vai falar sobre o filho pródigo, que pegou os bens dos pais, saiu. Só que a Bíblia fala que quando ele se arrepende, quando ele volta, o que o pai faz? Ei gente, o que o pai faz? Diga festa, celebração. O pai celebrou. E uma das coisas, cara, que esses dias eu estava meditando sobre a passagem do filho pródigo, e é tão interessante como a Bíblia ela se renova. Como a Bíblia é interessante que quanto mais você lê, mais coisas novas você vai adquirindo. Quantas vezes eu já li essa passagem do filho pródigo, e essa semana teve algo que eu falei assim, cara, eu nunca prestei atenção nisso. Porque quando o filho volta, a Bíblia diz que o pai ele recebe o filho, sim ou não? E o pai ele entrega para o filho o quê? Ele entrega o quê? Me ajuda a pregar. Ele entrega o quê? Vestes. O que mais que ele entrega? Sandália. E o que mais ele entrega? Anel. Sim ou não? Não. O pai não entrega isso. O pai ele manda. Quem entrega são os servos. Sabe o que o Espírito Santo está falando? Todas as vezes que um filho pródigo entrar por aquela porta, quem deve vestir o filho pródigo é você. É o pai que manda. O pai fala assim, traz as vestes, coloca a sandália no pé dele, coloca o anel no dedo dele. Sabe o que a gente faz? Ao invés da gente pegar e vestir o filho pródigo, a gente julga. E aí a gente acha que é função do pai vestir. Não, a função é nossa de vestir o filho pródigo. Meu Deus do céu. Você já tinha prestado atenção nisso, gente? Ou foi só eu que fui impactado? Meu Deus do céu, gente. Então entenda, cara, Satanás, o que ele vai tentar tirar de você é o motivo da celebração da sua vida. Amém? Então a nossa função é entregar para os pródigos aquilo que são deles por direito, amém? Então o que eu quero te dizer hoje é que a luta de Satanás é tentar tirar você da mesa, porque ele não quer que você celebre, ele não quer que você festeje. Por isso que a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Há celebração, cara. Quando um pecador se arrepende, há celebração. Outra coisa, meus queridos, a nossa celebração independe da circunstância, amém? Independe da circunstância.
Porque nunca, presta atenção no que eu vou falar para você, nunca será sobre aquilo que está sobre a mesa, mas é o que está ao redor da mesa. Amém? Eu tenho uma galera, cara, que a gente se diverte com pão com mortadela, porque não é sobre o que está na mesa, é sobre quem está ao redor da mesa. É ou não é, Júlio? Se tiver picanha para o churrasco, melhor ainda. Mas não é sobre o que está sobre a mesa, é quem está ao redor da mesa, né, Aline? O que faz a mesa não é o que está sobre, é quem está ao redor. Vocês estão aqui, gente, em nome de Jesus? Ai, meu Deus, porque o mais importante não é o que está na mesa. Fala isso, fala isso. O mais importante, fala, o mais importante não é o que está na mesa, mas é o que está ao redor da mesa. Amém? A Bíblia diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão e a sua descendência passar fome. Amém, gente? Quando Deus, presta atenção, quando Deus te dá uma visão, Ele já te deu a provisão. Amém? Eu não sei porquê o Espírito Santo manda falar isso para alguém. Deus deu um projeto gigantesco aqui para alguém, e você está assim com um coração temeroso, temerosa. Ai, será se vai dar? Será se vai acontecer? Deus manda falar para você: se Ele te deu a visão, a provisão já está ao teu alcance, em nome de Jesus. Recebe isso no teu coração. Amém? E não desista não, em nome de Jesus. Agora eu vou começar a pregar, posso? Você está pronto? E aí Jesus vem para a mesa, cara. E aí Jesus coloca os 12 sentados com Ele. Jesus coloca quantos discípulos sentados com Ele? Eu falei para você. Na noite que Jesus foi traído, amém? Então Jesus senta à mesa com quem? Com os 12, diga, com os 12. Amém. Jesus, Ele sentou com os 12, cara. Ele não sentou com 11 e deixou Judas de lado. Agora, eu quero ver se você é macho mesmo, ou se você é mulher de Deus. Sabe por quê? Obrigado, querido. Porque, presta atenção. Porque você, presta atenção aqui em mim. Isso eu quero que fique no teu coração. Porque você não vence Judas? Presta atenção aqui. Por isso que eu falei que você tem que ser macho mesmo. Você tem que ser mulher de Deus, tem que ser homem de Deus para ouvir o que eu vou te falar. Por que você não vence Judas dando indireta para ele nas redes sociais? Sabe aquele textão que você digitou e o Espírito Santo falou assim: apaga? Foi Deus cuidando de você, cara. Foi Deus zelando da tua vida. Agora receba isso no teu coração. Eu não venço Judas atacando ele, eu venço Judas servindo ele. Meu Deus do céu. Você podia ter dado um aplauso ao Jesus por isso. Eu não venço Judas, cara, atacando ele. Eu venço Judas servindo ele. Posso te falar? Deus quer nos dar um coração segundo o coração dele. Amém? Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque sentar à mesa e servir pessoas do seu grupinho é fácil. Sentar à mesa e servir pessoas da sua vibe é tranquilo. Todo mundo faz. Eu quero ver você sentar à mesa e servir alguém que te feriu. Eu quero ver você sentar à mesa e servir alguém que te traiu. Jesus está querendo aumentar o nosso nível espiritual, cara. Eu estou pregando hoje aqui sobre outro nível. Eu estou pregando aqui sobre reino, porque muitas vezes a gente fala sobre reino, mas nós não queremos viver esse reino.
Vocês estão aqui? Por isso que eu falei que essa palavra seria uma das palavras mais sérias que eu já preguei aqui. A gente fala muito, o reino, o reino, o reino. Mas vamos viver o reino então. A nossa mesa tem que ter lugar para Judas. Vou repetir. A nossa mesa tem que ter lugar para Judas. Mas tem um detalhe. A mesa vai selecionar quem senta e quem não senta. Amém? A mesa vai selecionar. Como assim, pastor? Deixa eu te falar. Porque Judas pode até sentar na mesa, mas se ele não tiver comprometimento com o que está acontecendo na mesa, ele não vai conseguir ficar. Você está aqui? Amém? Mas a mesa precisa estar preparada para o Judas. Posso continuar? Uma coisa que é interessante também é que esses dias eu estava pensando nisso, nós estamos gastando energia que Deus não mandou a gente gastar. Amém? A gente está pedindo a Deus uma vitória de uma guerra que Ele não nos colocou. Aí Deus está falando assim, vou dar essa vitória não. Fui eu que te coloquei. Você foi para esse lugar sozinho, com as suas pernas. E aí está pedindo vitória. Vitória de quê? Vocês estão aqui? Estão entendendo? Porque Deus, Ele dá a vitória para as batalhas que Ele coloca. Amém? Agora as guerras que a gente, com as nossas próprias pernas, Arthur, vamos lá, e a gente mesmo entra, Deus fala assim, se vira, filhão. E agora, aprenda. E aí por isso que muitas vezes a gente sai arrebentado. A gente sai todo destruído. Por quê? Porque a gente está enfrentando batalha, a gente está enfrentando guerra que Deus não mandou. Sabe guerra que muitas vezes você enfrenta que não é tua? Alguém te conta uma coisa e você entra no problema da pessoa? Deus está falando. Amém? Outra coisa, receba isso no teu coração, isso é sabedoria. Tem guerra que a gente vence fugindo dela. Amém? Pastor, como assim? Vai ver Davi guerreando. Tem guerra que Davi ora, fala assim, Deus é para eu ir? Aí Deus fala, vai. Aí tem outra que Davi fala assim, Deus, e aí? Aí Deus fala assim, não, agora você não vai não, você vai fugir, você vai ficar atrás de umas amoreiras. E aí Deus envia um som, de um barulho. Tem guerra que você precisa fugir para poder vencer. Vamos voltar ao texto. Coloca para mim, Vitória, por favor, versículo 21 e 23. Olha só. Mas saibam que a mão daquele que há de me trair está comigo à mesa. Lembra da noite? Da noite que Jesus foi traído? Mas saibam que a mão daquele que há de me trair está comigo à mesa. Versículo 22. O Filho do Homem irá, como foi determinado, mas ai daquele por quem é traído. O interessante, versículo 23, coloca o 23, por favor. Eles começaram a perguntar uns aos outros, qual deles faria aquilo? Então Jesus denuncia que um daqueles seria o traidor. Amém? E aí eles começam a questionar quem era que seria o traidor. O interessante é que após esse episódio, cara, já pensou? Você nessa mesa, Lourenço? Aí Jesus fala assim, olha, um de vocês vai me trair. Pensa no clima, irmão. Pensa a gente festejando, a gente na mesa, sabe? A gente brindando, a gente celebrando e tal, não sei o quê. Talvez tinha 4 ali do lado jogando truco, aleluia, entendeu?
outros 6 ali jogando Uno, não sei como é que estava aquela mesa. Mas imagina, aí de repente Jesus fala assim: olha, um de vocês vai me trair. Pesou o clima, sim ou não? Na hora, eu ia falar: ixi, ferrou. Só que o interessante é que após esse episódio, cara, qualquer celebração teria acabado ali, sim ou não? Porque o clima tinha pesado. Só que Jesus tinha dito no versículo 15, coloca para mim, por favor. Olha só o que Jesus disse no versículo 15, cara. Olha que versículo lindo. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Olha o que Jesus diz, cara. Eu desejei, eu estava ansioso de celebrar com vocês. Eu não via o dia de encontrar com vocês na mesa. Eu estava ansioso. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Quem fica na mesa é mais importante de quem abandona. Eita Deus. Amém? Porque a Bíblia diz em outro evangelho que quando Jesus entrega, Judas levanta da mesa e sai correndo. Jesus poderia muito bem ali: ah não galera, não tem clima mais não, vamos parar por aqui e tal. Não, a celebração continua. Vocês estão aqui? Amém? Nós precisamos celebrar quem está. Vocês estão aqui, gente? Em nome de Jesus? Aí Jesus levanta o pão. Quem faz isso, irmão, diante de uma traição? Diante de uma traição, tenho certeza que você se isolaria. Diante de uma traição, tenho certeza que você agiria de uma outra forma. Aí eu quero falar algo para você, presta atenção. Se você não prestou atenção em nada, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Quanto mais difícil estiver, mais você tem que intensificar a sua busca. Amém? Quanto mais difícil estiver para orar, mais você precisa orar. Porque a oração é conexão, mas oração também é batalha. Amém? Oração é relacionamento, mas oração também é guerra. Já entrou nesse nível de oração? De guerra, de você sentir no corpo? Se você ainda não entrou nesse nível, tá fraca ainda, hein? Precisa melhorar. Outra coisa. Quantos aqui já disseram assim: ah, Deus está no controle? Quantos aqui já disseram? Seja verdadeiro. Não precisa levantar a mão não. E aí Deus está lá em cima dizendo assim: eu? Só que aí, cara, você não percebe que a sua ansiedade faz você querer resolver tudo do seu jeito. O seu perfeccionismo, que você confunde com excelência, muitas vezes te mata aos poucos. Jesus falou isso comigo, tá, gente? Viu? Por isso, antes de pregar, você tem que ser pregado. Então, cuidado. Cuidado. Posso te falar uma coisa? Você não vai ficar chateado comigo? Sair de cena, meu querido, presta atenção no que eu vou falar para você. Sair de cena é mais importante que estar no espetáculo. Mas quem quer fazer isso? Vai para trás da cortina, que você vai ver o favor de Deus. Vai servir, ao invés de ficar murmurando, achando que você está sendo injustiçado. Vai servir. Mais lindo não é ver Davi matando os Golias, é ver Davi podendo matar Saul e não matar. Entendeu? Entendeu? Mais lindo não é matar Golias e todo mundo aplaudir, ó. Caraca, Davi!
mais lindo é poder matar Saul numa caverna onde tinha poucos e falar: não, matar não. Você entendeu? Você está entendendo o que é evangelho? É sério, irmão. Pesado. Quem senta na mesa e celebra diante de uma traição, cara, tendo graças o partiu. Sabe qual é o alimento mais simples que existe em toda a mesa dos judeus? Diga: pão. Pão. Ele está na mesa repartindo algo simples. Amém? Deixa eu te falar. O que fará diferença na sua vida é o tanto que você valoriza as coisas simples. Amém? Faz um exercício comigo assim, faz assim, ó. Respirou? Simples. Valoriza isso. Agora mesmo, milhares de pessoas tentaram fazer esse exercício simples e não conseguiram. É sério, irmão. Nós precisamos valorizar as coisas simples. Vai ter culto, irmão, que você vai vir aqui, sabe para quê? Apenas para agradecer. Apenas para ser grato, sabe? Tipo assim, eu vou na Real Amor hoje só para quê? Para agradecer. Para ser grato. Você tem motivos para agradecer hoje? Você tem motivos? Vou te dar 30 segundos para você agradecer. Feche seus olhos aí. Vou te dar 30 segundos para você agradecer. Amém? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Aleluia, Jesus. Vamos cantar essa canção todo mundo? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Você pode aplaudir ao Senhor, cara. Hoje eu vi uma live de um pastor, cara, que foi preso. E aí ele fez uma live. E aí ele chorando, ele falou uma frase que eu falei: cara, poderia ter sido diferente. Ele falou a seguinte frase: nenhum púlpito, nenhum aplauso, nenhuma glória é mais importante que uma mesa do domingo. Amém? Que ele tinha perdido a família dele toda. E aí ele fala que nem um púlpito, nenhum aplauso, nenhuma glória é mais importante do que uma mesa que ele tinha de desfrutar com a família dele. Amém? Outra coisa forte: a mesa é lugar de gratidão, mas ela também prova relacionamentos. Amém? A mesa prova quem está e quem não está. E para a gente caminhar quase para o fim. Versículo 15, coloca de novo para mim, Vitória. Jesus disse: olha só, eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Mesmo Jesus dizendo isso, cara, tem um momento da mesa que eles se desconectam. E aí eles começam a discutir entre eles quem era o maior. Versículo 24, coloca por favor. Olha só, nessa noite, olha só o que os discípulos falam. Surge também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Só o versículo 24, sabe por quê? Porque Jesus, cara, não tem problema de quem quer ser o maior. Sabe por quê? Porque ele dá um destino para quem quer ser o maior. Quem quer ser o maior aí, em nome de Jesus? Levanta a mão.
Jesus dá um destino. Ele fala assim: você que quer ser o maior, sirva. Amém? Então Jesus não tem problema. Então você não tem problema também em querer ser o maior. Jesus já está falando conosco aqui: sirva. Amém? Vocês estão aqui? E eu quero fazer um paralelo para a gente poder orar. Dessa mesa, dessa última mesa que Jesus teve, com a mesa que aconteceu 6 dias antes dessa mesa. Coloca para mim João capítulo 12, por favor. João capítulo 12. João capítulo 12. O louvor pode ficar aí. Daqui a pouco vocês movimentam. João capítulo 12. Olha só. 6 dias antes da Páscoa. Quantos dias? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia, diga, Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Versículo 2. Ali prepararam o jantar para Jesus. Marta, diga, Marta. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Versículo 3. Então Maria, diga, Maria, pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Versículo 4. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Versículo 6. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, e sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Amém? Olha só essa mesa, cara. 6 dias antes dessa mesa que a gente acabou de falar, a Bíblia diz que Jesus, ele entra 6 dias antes. Ele entra na casa de quem? Na casa de quem? De Lázaro. E na mesa estavam quantas pessoas nessa mesa sentada? Vocês prestaram atenção não, né? 3 pessoas, diga, 3 pessoas. Lázaro, Marta e Maria. Amém? Quantos estavam sentados na mesa? 3. Quem? Lázaro, Marta e Maria. Amém? Então vamos lá. Então o primeiro lugar dessa mesa é o lugar de Marta. É o lugar do servir. Na mesa, presta atenção, na mesa nós precisamos servir. Amém? Interessante que aqui Jesus, presta atenção, interessante que aqui Jesus não corrige Marta. Depois lê esse capítulo de João. Jesus não corrige Marta. Por quê? Só que existia um momento, lembra? Que Jesus corrigiu Marta. Falou: Marta, Marta, você está aí, Marta, com muitas tarefas, você está muito atarefada. Sabe por quê? O problema está quando você está atarefado e não quando você está servindo. Amém? Eu estou pregando para a igreja, porque tem muita gente atarefada e não servindo. E aí quando Jesus vê pessoas simplesmente atarefadas, aí Jesus fala assim: peraí, está errado. E aí Jesus fala: Marta, Marta, vocês estão aqui? Mas eu fico imaginando, cara, Marta servindo aqui e olhando para Lázaro. Cara, é porque quando eu olho para a Bíblia, eu viajo na maionese, velho. Sabe por quê? Porque imagine a cena. Quem estava na mesa? Beleza. Agora imagine Marta. Marta era o que de Lázaro? Era o quê? Irmã. Agora imagine Marta olhando para Lázaro. Pastor, por que você está falando isso? Porque aqui é capítulo 12. No capítulo 11, Lázaro está morto. Entendeu? Só que agora aqui no capítulo 12, Lázaro está na mesa. Aqui Lázaro está vivo.
Sabe o que eu aprendo? Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? É que o reino, cara, tem poder de tirar alguém dos mortos e colocar ele sentado à mesa. Deus do céu. Você pode olhar para algum Lázaro que estava morto e agora está sentado à mesa aí do seu lado? Eu era um Lázaro, cara. Um dia eu estava morto nos meus pecados, meu Deus do céu, velho. E Jesus, Ele me tirou, sabe, lá do lamaçal do pecado, me tirou da morte, me colocou na mesa. E aí eu fico imaginando Marta olhando para Lázaro. Ah, meu Deus do céu. Então, o primeiro lugar da mesa é o lugar daquela pessoa que serve. A Bíblia fala que Marta estava servindo na mesa. Segundo lugar da mesa é o lugar de Lázaro. Que lugar é esse, pastor? É o lugar de apenas desfrutar. Amém? Lázaro tinha ressuscitado. Então Lázaro não queria fazer nada, filho. Ele queria apenas desfrutar. Então vai ter dia na tua vida, na minha vida, que nós vamos sentar na mesa e nós vamos apenas desfrutar. Sabe aquele dia que você não quer nada? Ou só sou eu, que tem dia que eu não quero vir para a igreja. Entendeu? Que eu quero vir para cá assim, que eu não quero pregar. Eu quero vir para cá só para poder babar no louvor assim, sabe? E só desfrutar da presença de Deus. O lugar da mesa de Lázaro é esse, o lugar de desfrutar. Amém? Só que tem um terceiro lugar, que é o lugar de Maria. Aí Maria, a Bíblia diz... Então o primeiro lugar é o lugar de Marta, que é o lugar de servir, amém? O segundo lugar é o lugar de Lázaro, que é o lugar de desfrutar. O terceiro lugar é o lugar de Maria, que a Bíblia diz que Maria pega um perfume caro e ela joga aos pés de Jesus e começa a enxugar os pés de Jesus com os cabelos. E aí, eu quero ministrar isso para você, porque uma igreja poderosa, presta atenção nisso que eu vou falar para você. Uma igreja é poderosa quando ela é composta de Marta servindo, de Lázaro se relacionando e de Marias aos pés de Jesus. É por isso que Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte, cara, ficar aos pés. Só que neste lugar é onde Judas se levanta para falar que a sua entrega é um desperdício. Amém? Agora sim eu quero chamar o louvor aqui para cima. Mas algo me chamou a atenção nessa cena, cara. Porque eu já vi muitas pessoas se vendo em Marta. Amém? Quantas pessoas aqui já se viu em Marta servindo e tal, não sei o que, papapá. Muitas pessoas também já se viu em Lázaro, apenas se desfrutando. Muitas pessoas já se viu também em Maria, aos pés de Jesus. Mas será que muitas vezes, cara, nós não fomos Judas? Amém? Pastor, você já foi Judas? Meu querido, eu prefiro falar igual o apóstolo. Dos pecadores, eu sou o pior. Amém? Sabe por quê, meus queridos? Espiritualidade, presta atenção, e eu já estou encerrando. Espiritualidade não é reconhecer o quão santo você é, mas é o quão pecador você é. Isso é santidade. Amém? Vou repetir. Espiritualidade não é reconhecer o quão santo você é, mas é o quão pecador você é. Isso sim é santidade. Aí eu te pergunto, onde você está na mesa? No lugar de Marta, servindo? No lugar de Lázaro, se relacionando? Ou no lugar de Maria, entregando? O lugar de Maria é mais difícil, cara, porque é o lugar da entrega. Olha só, eu estava pensando nisso. Por que Judas não questiona o que Marta faz? Por que Judas, Lorenzo, não questiona o que Lázaro faz? Ele vai questionar o que Maria faz. Porque quando você entra no nível de renúncia, vai sempre ter um Judas que vai tentar te questionar. Amém? Então, pastor, como eu sei que eu estou no lugar de Maria? Quando tem um Judas apontando para você e duvidando da sua entrega. Amém?
Quando tem um Judas duvidando da sua verdade. Quando a sua renúncia começa a ser questionada. Vocês estão aqui? Eu quero declarar que a Real Amor será uma igreja de Martas que servem, de Lázaros que se relacionam e de Marias que entregam. Amém? Vamos ficar todos em pé. Feche seus olhos. Eu quero declarar mais uma vez: a Real Amor será uma igreja de Martas que servem, de Lázaros que se relacionam e de Marias que se entregam. Hoje Jesus está perguntando para você: quem é você na mesa? Quem é você na mesa? Talvez hoje, cara, você precisa tomar uma atitude. Talvez hoje você precisa entregar algo, como Maria fez, cara. Maria pega a Bíblia diz que é um perfume caro, e derrama. Era como se fosse um salário de um ano, e derrama aos pés de Jesus. Entrega. A Bíblia diz que Marta está servindo na mesa. A Bíblia diz que Lázaro está desfrutando da presença de Jesus na mesa. Quem é você hoje na mesa, cara? Quem é você? Feche seus olhos. Enquanto o nosso time de adoração canta uma canção aqui, cara, eu quero que você fale com Jesus agora. Só você e Jesus, mais ninguém, sabe? Só você e Ele, mais ninguém. Vamos adorar Jesus.